para falar um pouco de vocês sobre doenças desse período, vacinação, com a gente está o doutor Álvaro Madeira Neto, ele que também já é um colega nosso praticamente aqui da casa. Bom dia, doutor Álvaro, tudo bem? Bom dia a todos. Aí tá chovendo, faz frio, onde é que o senhor fala com a gente? Eu falo de Fortaleza, aqui tem horas que chove, horas que não chove, e nesse momento não tá chovendo não. Vou até olhar aqui pela gente. Aqui também deu uma paradinha hoje, mas tá aquele friozinho bom, gostoso. Doutor Álvaro, esse período muitas pessoas se queixam de manifestação de sintomas respiratórios, doenças respiratórias. Como é que a gente pode lidar com isso? Como é que funciona essa questão de saúde nesse período? Primeiro a gente tem que saber que a gente se depara com um novo aumento de casos de Covid-19, claro que numa proporção infinitamente menor do que a gente já viveu, também com a gravidade menor do que a gente já viveu, grande parte disso, sem dúvida alguma, por conta da vacinação que foi feita nesse período, mas a primeira coisa é saber, procurar o atendimento em saúde para diferenciar se é um estado gripal ou se é um novo quadro de Covid, se tem algum sinal de gravidade, enfim, é importante que as pessoas que manifestem sintomas mais persistentes sejam devidamente avaliadas. Doutor Álvaro, eu estava comentando agora há pouco, acredito que o senhor tenha escutado, os índices de vacinação, principalmente em crianças, contra várias séries de doenças, né, aumentou, né? Tinha tido uma queda, inclusive sarampo, voltou-se a falar em sarampo no Brasil recentemente. E como é que o senhor enxerga essa retomada no aumento dos índices de vacinação no Brasil? Como você falou, é uma notícia extraordinária, isso é fruto do que foi plantado ao longo desse ano pelas autoridades que cuidam, os gestores em saúde, que procuraram priorizar diante do caos que se vivia, né? Então, por que eu falo caos? Porque a gente tem um programa nacional de imunização que sempre foi comemorado, sempre foi louvado pelo resto do planeta inteiro. Então, a gente chegou a ter índices de cobertura de vacinação acima de 95%. E a gente vem observando uma queda, e essa queda se acentuou nos últimos 2, 3 anos. Muito em função de uma enxurrada de fake news, que foi o que a gente viveu aí durante a pandemia. Então, a gente teve uma queda de 2015, uma cobertura que girava em torno de 97%, em 2021, isso foi para 75%. A queda realmente muito importante, e a gente passou a ter ameaçada um retorno de doenças que já estavam tão erradicadas no país. Então, você falou aí do aumento da cobertura vacinal, por exemplo, a hepatite A queda foi alarmante, a gente chegou a ter uma queda por volta de 33% de cobertura vacinal contra a hepatite A. Portanto, a gente vê, para responder a tua pergunta, mas assim, eu vejo com muita felicidade, eu vejo com muita esperança que esses números ainda aumentem, a gente ainda está bastante aquém do que a gente deve estar, mas, graças a Deus, a curva foi revertida, a curva de queda de cobertura vacinal foi revertida, e a tendência é que essa cobertura aumente e cresça. Doutor Álvaro, o senhor comentou sobre a alta, né, novamente, dos índices de incidência do coronavírus, né? Temos, inclusive, o nosso Hospital Regional do Sertão Central aqui, saiu uma nota informativa nos canais de comunicação de que reservaram mais uma vez alas específicas para pacientes internados com Covid-19. Quais medidas, quais cuidados, a possibilidade de uma vacinação de reforço, como é que está funcionando dentro do sistema de saúde do nosso estado essa dimensão do coronavírus novamente assolando a nossa região? A solução que é apontada pelo mundo inteiro para o problema da pandemia, sem dúvida nenhuma, é uma ampliação da vacinação. Isso aí não tenho dúvida alguma.
Crianças devem ser vacinadas, existe um calendário que está disponível em todo posto de saúde, então crianças devem ser vacinadas, sim. Eu sempre dou esse exemplo porque me perguntam muito em relação à questão de vacinação, especificamente para Covid e especificamente para crianças, né? Existe uma série de fake news. Então, assim, eu tenho 3 filhas que são os amores da minha vida. Então, tem uma bebê de 2 anos, eu tenho uma de 12 anos e outra de 14. As 3 estão devidamente vacinadas. Eu jamais ia expor com um filho meu a qualquer tipo de risco de saúde. Então, portanto, assim, é importante que as pessoas tomem cada vez mais essa conscientização, se vacinem cada vez mais. A gente vem observando, como eu falei e você também colocou agora, o aumento do número de casos e, eventualmente, sim, internamento de pacientes. O padrão de gravidade é completamente diferente daquele que a gente já viveu. Então, às vezes, precisa, sim, recorrer a um internamento durante alguns dias, para medidas e para um acompanhamento um pouco mais de perto, mas o comportamento, diante de todo o preparo que tem sido feito, tem sido realmente, o comportamento da doença tem sido diferente do que já foi um dia. Doutor Álvaro, para esse período de chuvas, sol, mormaço, quentura, né? São as nossas estações que a gente tem por aqui. Quais recomendações que o senhor pode nos dar de cuidados que a gente possa tomar para evitar resfriados, gripes, viroses, enfim, há alguma coisa que possa ser feita ou é só esperar chegar e não tem muito o que fazer? Existe toda a cobertura vacinal também para influenza, enfim, e aí o melhor lugar para se buscar as informações verdadeiras são os postos de saúde. Então lá, como eu falei, eles têm todo o calendário, e procurar, aí as medidas são as medidas preventivas gerais, evitar aglomeração de pessoas, evitar sair com sintomas gripais sem uma devida proteção, e antes disso, uma boa alimentação, atividade física com recomendação médica, isso tudo faz com que a imunidade fique preservada. Doutor Álvaro, muito obrigado por essas dicas. É importante, né, sempre manter aí o cuidado do corpo, o cuidado da mente, principalmente nesse período, né? Vai chegando o final do ano, tem que dar uma olhada também para a saúde, né? O senhor já fez seu check-up desse ano, doutor Álvaro? Eu fiz. É sempre importante. Médico às vezes foge também, mas eu fiz. Como é? Casa de ferreiro e espeto de pau, né? Muitas vezes, às vezes... doutor Álvaro, muito obrigado pela participação do senhor. Deixo aqui um espaço para que o senhor possa falar com a nossa audiência, com os nossos ouvintes, deixar seu recado também e que espero que o senhor possa participar mais vezes com a gente, o senhor que já é de casa aqui, é sempre uma alegria ter o senhor conosco. Foi um grande prazer e como mensagem que a gente possa propagar sempre informações verdadeiras. Então, assim, vocês estão de parabéns por abrir esse espaço para que a gente possa colocar essas informações e a população deve cada vez mais se conscientizar e procurar ter o autocuidado. Hoje a gente fala muito nisso, então cada um procurar cuidar da sua saúde e que vai estar necessariamente cuidando a do próximo. É isso. Grande abraço para vocês.